Você já se perguntou quem são os seres celestiais que circundam o trono de Deus? Prepare-se para descobrir o papel crucial dos serafins na salvação humana. Esses seres enigmáticos são mencionados no livro de Isaías, onde sua presença ao lado de Deus revela segredos profundos sobre nosso caminho espiritual. Se você quer desvendar esses mistérios divinos, inscreva-se no canal e ative as notificações. No hebraico, a palavra saraf significa arder ou seres flamejantes. Então, quando falamos sobre serafins, estamos lidando com entidades poderosas, envoltas em fogo divino. Sua presença mais notável é encontrada em Isaías 6, versículos 1 a 7. Nesta passagem, Isaías descreve os serafins ao redor do trono de Deus, cada um com 6 asas. 2 cobriam suas faces, 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Agora imagine a cena: o trono de Deus, rodeado por esses seres de fogo, proclamando a santidade do Senhor. Isso não apenas evoca uma sensação de reverência, mas também nos leva a refletir sobre o significado espiritual desses seres. Os serafins simbolizam uma pureza imaculada e uma devoção infinita. Em nossa jornada espiritual, eles nos lembram que estar na presença de Deus exige um coração puro e um espírito humilde. Eles nos desafiam a olhar além do mundano e nos concentrar no divino, queimando com um fervor que purifica e ilumina. Então, o que esses seres flamejantes representam para nós? Eles são um convite para refletirmos sobre nossa purificação espiritual e nossa vontade de estar mais próximos do sagrado. Convidam-nos a buscar uma transformação que vai além do físico e toca nossa alma de maneira profunda e significativa. Em Isaías 6, versículos 2 e 3, a visão dos serafins é descrita de uma maneira profundamente simbólica e impressionante. Estes seres celestiais são vistos cobrindo seus rostos e pés com 2 de suas asas, enquanto voam com as outras 2. Este ato de cobrir os rostos e os pés ressoa com um significado profundo de humildade e contínua adoração a Deus. Os serafins, mesmo sendo de uma natureza tão elevada, demonstram reverência à magnificência e santidade do Senhor, ocultando suas próprias faces na presença divina. Essa imagem é um poderoso lembrete da absoluta santidade de Deus. Ao cobrir seus pés, os serafins também simbolizam a pureza necessária para se estar perante o Todo-Poderoso, uma metáfora para a necessidade de reconhecer a própria posição diante da glória de Deus. É um testemunho impressionante da devoção e respeito eternos que estes seres têm pelo Criador. À medida que esses serafins adoram, eles proclamam em uníssono um cântico eterno com as palavras: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esta tríade de santidade sublinha a perfeição e completude de Deus, um conceito que ultrapassa qualquer entendimento humano. Cada santo enfatiza diferentes aspectos da santidade de Deus, seu ser, sua majestade e sua supremacia. E ao declarar que a terra inteira está cheia da sua glória, os serafins nos lembram que a presença divina se manifesta em todo o universo. Um convite a reconhecer e reverenciar essa presença em todos os aspectos da vida. A visão de Isaías nos convida a contemplar a relação entre divindade e criação, instigando uma reflexão sobre nossa própria adoração e respeito pela santidade do Criador. É uma poderosa imagem de devoção que transmite a grandiosidade e a onipresença de Deus, desafiando-nos a refletir sobre nossa própria humildade e reverência diante de sua eterna glória. Quando Isaías tem sua visão, encontra-se em um estado de profunda angústia sobre sua impureza, e é nesse momento que um serafim voa até ele, trazendo em sua mão um carvão ardente retirado do altar. O serafim toca os lábios de Isaías com o carvão e declara: Tua culpa foi removida e teu pecado foi perdoado. Este ato simbólico de purificação é fundamental, pois não apenas limpa Isaías de seus pecados, mas também o prepara para sua missão profética. Teologicamente, esse evento ressalta a necessidade de purificação divina antes de qualquer serviço sagrado. Isaías experimenta um momento de redenção e preparação espiritual. Esse ato de tocar os lábios com o carvão ardente pode ser visto como uma metáfora para o renascimento espiritual,
e uma representação significativa do perdão divino. É uma transformação necessária para se tornar um verdadeiro mensageiro de Deus. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos prontos para a purificação divina em nossas vidas? Ao olharmos para o exemplo de Isaías, devemos ponderar sobre nossa própria jornada espiritual e questionar se estamos preparados para permitir que a pureza divina transforme nossos corações e mentes, removendo nossos pecados e nos preparando para cumprir nossa missão pessoal. Você já se sentiu chamado a uma tarefa maior, mas questionou sua própria dignidade e prontidão. Talvez, como Isaías, seja a hora de buscar essa purificação e preparação divinas. No vasto panorama da hierarquia angelical, os serafins ocupam a posição mais elevada. Estes seres celestiais não apenas se encontram em proximidade absoluta com Deus, mas desempenham papéis de fundamental importância no plano divino. Acredita-se que sua posição exaltada reflete sua pureza imaculada e total dedicação à glória divina. É fascinante considerar a função crítica que os serafins têm no julgamento divino. Estes anjos estão intimamente envolvidos na execução da justiça de Deus, sendo instrumentos de sua vontade absoluta. Em diversos textos teológicos e bíblicos, eles são retratados como participantes ativos na repressão do mal e na proteção da santidade celestial. O papel deles vai além da observação silenciosa. São agentes de purificação, trazendo a luz divina para iluminar e julgar as intenções mais profundas do coração humano. Mais do que meros executores da justiça, os serafins são assistentes na redenção da humanidade. Suas ações refletem a misericórdia divina, intervindo nos momentos de maior necessidade espiritual. Eles ajudam a remover as impurezas que nos afastam de Deus, oferecendo-nos uma chance de redenção através da graça e do amor divino. Seus cânticos e louvores incessantes não são apenas expressões de adoração, mas também clamores que nos convidam a elevar nossas próprias vidas espirituais. Você sabia que esses seres têm uma importância tão elevada no céu? Ao entender a profundidade do papel dos serafins, somos levados a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais e a reconhecer a necessidade de nos purificarmos e nos aproximarmos mais de Deus. Serafins, ao contrário de muitos outros anjos, possuem uma função contínua e inabalável: a adoração e o serviço como guardiões do trono de Deus. Imaginemos um momento em que tudo ao nosso redor parece caótico e confuso. Porém, esses seres angelicais se mantêm firmes e vigilantes, eternamente voltados ao Criador. Não importa o momento ou circunstância, os serafins estão presentes, proclamando incessantemente a santidade divina. Eles são o símbolo mais puro de vigilância eterna. Um lembrete constante de que a presença de Deus é infinita e interminável. Esses seres não apenas glorificam a Deus por toda a eternidade, mas também se tornam intermediários da graça divina. Ao desempenharem seu papel, eles interligam os reinos celeste e terrestre, trazendo a santidade do trono celestial a nós de uma maneira palpável e transformadora. Adentrando ainda mais profundamente na compreensão dos serafins, refletimos sobre sua missão na salvação cósmica. Eles não são figuras passivas ou meros observadores, são participantes ativos no plano de salvação de Deus para toda a criação. Os serafins representam a pureza intocada e a incessante devoção que somos chamados a aspirar e a alcançar, oferecendo-nos um exemplo e uma conexão direta com o divino. Ao contemplar esses anjos, somos incitados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, sobre como podemos integrar a vigilância, a adoração e o serviço perpétuos em nossas vidas, buscando sempre ser pontes vivas da graça divina para o mundo ao nosso redor. Afinal, a presença dos serafins nos convida a uma maior comunhão com o divino e a um compromisso constante com a salvação que está além do alcance do tempo e do espaço terrenos. Os serafins são retratados em Ezequiel e Apocalipse como figuras imponentes, envoltas em mistério e poder. Em Ezequiel, capítulo 1, o profeta descreve uma visão assombrosa. Ele vê uma tempestade vinda do norte, com um grande brilho e fogo em chamas. Dentro do fogo estavam 4 seres vivos, cada um com 4 faces e 4 asas.
Esses seres envolvidos em chamas moviam-se como o relâmpago, e suas asas tocavam umas nas outras enquanto voavam. As descrições em Ezequiel 1:4-28 nos deixam com uma impressão de majestade inflexível e indescritível. Cada ser tinha a face de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Suas asas eram estendidas para cima, e o som delas era como o rugido de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. A visão de Ezequiel é cheia de simbolismo, sugerindo uma conexão direta com o poder e a santidade divina. No Apocalipse, capítulo 4, João narra sua visão do trono de Deus, cercado por 24 anciãos e 4 seres vivos. Estes seres, comparáveis aos vistos por Ezequiel, tinham 6 asas cada um e estavam cheios de olhos ao redor. O fogo rodeava esses seres, e eles proclamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. As visões de Ezequiel e João nos apresentam os serafins como guardiões ferozes e adoradores perpétuos do trono de Deus, enfatizando sua função essencial no cosmos divino. Você já se perguntou o que esses profetas sentiram ao se deparar com tais seres? Tente imaginar a reverência e o temor que essas visões inspiraram neles, ao serem confrontados com manifestações tão intensas da glória celestial. Primeiramente, os serafins desempenham um papel crucial na facilitação do plano de salvação de Deus, irradiando amor divino e luz. Este amor não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora que purifica e prepara aqueles que são chamados para serem mensageiros divinos. Assim como o profeta Isaías foi purificado pelo toque do braseiro no altar conduzido por um serafim, todos aqueles que são escolhidos para transmitir a palavra de Deus passam por um processo similar de purificação e preparação. A interação dos serafins com os profetas é uma analogia poderosa para entender essa purificação. Imagine um artesão que utiliza o fogo para refinar o metal bruto, removendo todas as impurezas para revelar o verdadeiro brilho e valor do material. Da mesma forma, os serafins atuam como agentes de Deus que purificam os escolhidos, preparando-os para a missão divina de levar a mensagem de salvação ao mundo. Eles não só transmitem a vontade e os mandamentos de Deus, mas também empoderam os profetas com a luz e o amor necessários para superar quaisquer adversidades. Mas como essa interação dos serafins ainda é relevante para nós hoje? Em um mundo repleto de desafios espirituais e morais, essa purificação contínua é mais necessária do que nunca. Assim como os profetas, nós também somos chamados a ser portadores da luz divina em nossas vidas cotidianas. Submeter-se ao processo de purificação espiritual significa estar disposto a abandonar hábitos e pensamentos impuros, permitindo que a luz de Deus ilumine nossos caminhos. A presença e o papel dos serafins nos lembram constantemente da necessidade de pureza e preparação para a missão que Deus tem para cada um de nós. Eles são um testemunho de que, mesmo em tempos conturbados, o amor divino e a luz estão ao nosso alcance, prontos para nos transformar e guiar. Questões intrigantes surgem quando consideramos o papel dos intermediários divinos, como os serafins, na redenção humana. Esses seres celestiais não são apenas espectadores passivos. Eles desempenham um papel ativo na facilitação da purificação e na transmissão da graça divina. Mas por que a existência desses intermediários é tão crucial para a nossa salvação? Examine a misericórdia de Deus sob a luz das teologias contemporâneas. A misericórdia divina é descrita como infinita, estendendo-se a todos que buscam sinceramente a redenção. Contudo, a necessidade de santidade não pode ser ignorada. A salvação não é uma mera dádiva, mas um chamado à transformação espiritual profunda, onde a pureza e a santidade são centrais. Você já refletiu sobre sua própria jornada de fé e purificação espiritual? Cada passo em direção à santidade é guiado por uma compreensão mais profunda do amor e da misericórdia de Deus, muitas vezes mediada por esses seres celestiais. Estes intermediários divinos, como os serafins, oferecem não apenas assistência, mas também um modelo de devoção e adoração que podemos buscar em nossas próprias vidas.
Em última análise, são essas reflexões que nos impulsionam a questionar e explorar nossa fé com mais intensidade. Os serafins, com sua pureza ardente, nos lembram que a jornada para a salvação é um caminho de constante purificação e renovação espiritual. Os serafins, imortalizados nas Escrituras, possuem uma descrição física tão fascinante quanto simbólica. Em Isaías, são retratados como seres de 6 asas, 2 cobrindo seus rostos em reverência à majestade divina, 2 cobrindo os pés e outras 2 que os sustentam em voo eterno. Essa imagem transcendente destaca sua santidade e pureza, elementos fundamentais que se traduzem na devoção total à presença de Deus. Cada movimento e postura dos serafins simboliza a humildade e a constante adoração ao Onipresente, uma inspiração para os crentes buscarem um coração puro e uma mente voltada aos céus. Acima do trono de Deus, os serafins não só glorificam o Criador continuamente, mas também são parte essencial da narrativa da transcendência e imanência divinas. Em meio à sua glória inacessível, Deus se faz presente e ativo na criação, utilizando-se de suas hostes celestiais para comunicar sua vontade e amor. Essa complexidade divina é refletida na missão dos serafins, que abrangem tanto a adoração pura quanto a mediação de experiências transformadoras de purificação e redenção para a humanidade. Todos esses detalhes e características dos serafins aprofundam nosso entendimento de Deus e do seu reino celestial. Através dos serafins, somos convidados a vislumbrar a grandeza de um reino onde a pureza, poder e a humildade coexistem em perfeita harmonia. Essa visão eleva nosso espírito e nos aproxima da compreensão dos mistérios divinos, reforçando a importância do papel que os serafins desempenham tanto na adoração quanto na salvação humana. Você já imaginou o que seria uma jornada de fé mais profunda, guiada por essas verdades bíblicas? Refletir sobre esse caminho é se abrir para um processo contínuo de purificação divina. Imagine a vida como um rio, sempre fluindo, sempre mudando de forma. Esse rio representa nossa jornada espiritual, onde cada desafio ou dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento e aproximação de Deus. Essas histórias dos serafins nos lembram da necessidade de estar em constante transformação espiritual. Eles nos mostram que a salvação não é um evento único, mas um processo contínuo de aperfeiçoamento, onde somos lapidados e purificados pela presença divina. É fascinante pensar como essas experiências de purificação influenciam nossa própria espiritualidade. Então a grande questão é: você está pronto para se aprofundar nessas verdades bíblicas e buscar uma comunhão mais íntima com Deus? Essa reflexão nos convida a uma ação concreta, um passo além de nossa rotina espiritual habitual, para um compromisso mais sério e transformador. Prepare-se para essa jornada de descoberta e purificação constante, onde cada passo aproxima mais de uma união profunda com o divino. Os serafins desempenham um papel crucial e fascinante na salvação humana. Eles não são apenas guardiões do trono de Deus, mas também atuam como instrumentos de purificação e mensageiros sagrados, facilitando o plano divino de redenção com amor e luz. A descrição detalhada de suas funções pelas Escrituras revela a profundidade de seu envolvimento no processo de purificação e santificação, ressaltando sua importância inigualável. Neste momento de reflexão pessoal, pensemos no impacto dessas revelações em nossa vida espiritual diária. Como esses seres celestiais nos inspiram a buscar uma comunhão mais profunda com Deus e uma vida mais alinhada com os seus preceitos? A compreensão do papel dos serafins nos oferece uma perspectiva renovada sobre a santidade e a justiça divinas, convidando-nos a uma entrega mais plena e a uma fé mais fervorosa. Se essa jornada espiritual te inspirou, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Vamos juntos desvendar mais mistérios bíblicos e crescer na fé. Nos vemos no próximo vídeo.